Olá, estamos dando início a mais um período de estudo das 7 igrejas do Apocalipse da Ásia, onde João ele recebeu a revelação do Senhor Jesus sobre essas igrejas da época, né? Mais ou menos datada 90 depois de Cristo. João ele teve essa experiência com Jesus na ilha de Patmos. E hoje nós vamos estar falando a respeito de Tiatira, da igreja de Tiatira. Uma igreja que hoje o nome da cidade não é Tiatira, é Akhisar, ela fica na Turquia. Nós estivemos esse período lá e foi um tempo de experiência muito bom, muito importante. O que nós sentimos da cidade, o que vimos nas escavações, é algo mesmo que mexeu com toda a nossa equipe, porque nós pudemos ver uma essência nessa cidade, uma essência da graça de Deus ainda nessa cidade. Essa cidade hoje a população dela praticamente é muçulmana, mas é um povo muito querido, muito atencioso, um povo acolhedor. E Deus falou muito comigo a respeito de Tiatira até dos dias de hoje, até a consequência que eles tiveram diante do pecado, diante das escolhas que eles tiveram, mas a essência que de alguma forma ainda permanece até hoje na cidade. Mas antes de falar sobre os dias de hoje, eu quero estar lendo com vocês, está em Apocalipse 2:18, a respeito da igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que é prostro de cama, bem como em grande tribulação aos que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conhecem como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro a regerá e a reduzirá a pedaços como se fosse objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É muito interessante como o Senhor se apresenta, né? Ele se apresenta como Filho de Deus para essa igreja. A primeira referência que fala a respeito do Senhor é que Ele é o Filho de Deus e que os olhos dele são como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então, é muito importante nós entendermos essa referência do Senhor, né? De como João viu ele, de como ele apareceu para João e como ele se expressou para João em referente a essa igreja. A primeira coisa foi esse posicionamento de ser o Filho de Deus e de que ele tinha olhos de fogo. Então, tudo passa diante dos olhos do Senhor. Tudo ele está vendo, ele está observando, ele está com os seus olhos também para trazer purificação e arrependimento na sua igreja. E é interessante os pés de bronze, né? Se nós pensarmos como eram os utensílios do templo, nós vamos ver que eles eram de bronze. Então, o bronze também é como um espelho. Então, quando nós olhamos para uma bacia de bronze, é como se fosse um espelho. Então, essa referência dos pés do Senhor ser como bronze, é como se nós estivéssemos prostrados, o nosso lugar de estar diante dele, diante da presença dele. Nós podemos nos ver refletido aos seus pés, né, e sendo purificado pelos seus olhos de fogo. Então, essa passagem, essa forma como João descreve o Senhor, de como o Senhor se apresenta para ele, é tão importante para nós compreendermos a essência que tem nessa igreja, qual o recado que o Senhor está trazendo, qual a exortação que o Senhor está trazendo, né? O cuidado dele com o povo,
nessa época em Tiatira. E continuando ele fala que eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. E ele diz também que as últimas obras eram maiores do que as primeiras. Então o que ele está falando? Ele está elogiando essa igreja, ele está dizendo que essa igreja ela era amorosa, que ela tinha muita fé, que ela tinha muito serviço, que ela tinha obras. E que eles estavam, diante dos olhos de todos, eles estavam avançando, eles estavam crescendo, seguindo como a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas havia algo nela que o Senhor veio e exortou. E foi a respeito de tolerar Jezabel. Então nós podemos aqui trazer como se fosse uma mulher, mas eu não quero trazer como se fosse uma mulher, mas eu quero trazer como se fosse o sistema da época, onde alguns estavam trazendo para dentro da igreja algo que era pecado, algo que era de costume da terra, né? E para que a gente compreenda isso, nós precisamos entender o contexto histórico de Tiatira. Tiatira, ele era uma cidade que ela foi grega e depois ela se tornou romana. Ela foi destruída num período e ela foi reconstruída pelos romanos. Então, ela era uma cidade grego-romana. Ela tinha cultura de idolatria, de adorar outros deuses, de servir a outros deuses. E quando a igreja entrou, né? Quando começou o evangelho na igreja, na cidade, quando a igreja começou a se levantar, houve um impacto muito grande. Tanto que nós vemos aqui que era uma igreja de amor, que era uma igreja de fé, que era uma igreja que crescia. Então não era uma igreja pequena, era uma igreja que realmente estava sendo a diferença dentro da cidade. E continuando a falar sobre a cidade, pelo fato de ela ser uma cidade romana, a população serviam a outros deuses. Elas cultuavam outros deuses, que eram gregos e que eram romanos. Tinha culto ao imperador também, porque era a cultura deles, era a forma deles adorar. Eles não conheciam Deus vivo, eles não conheciam o Filho de Deus. E através da entrada da igreja, do evangelismo, começou sim pessoas virem se converter ao Senhor Jesus Cristo. Então, mas todo o sistema da cidade era pagã. Era de cultura pagã, era a forma de cultuar, a forma de trabalhar era pagã. E ela era muito conhecida porque era uma cidade de comércio. Né? O comércio era muito grande de tecidos, de metais preciosos, de bronze, de objetos de barro. Então, eles tinham o comércio deles era muito amplo. Tanto que tem uma das passagens que fala a respeito da conversão de uma mulher chamada Lídia. Ela veio dessa cidade e ela estava comercializando quando ela encontra, né, Paulo, e ali ela tem uma experiência e se converte ao Senhor. Então nós vemos que ela era uma vendedora, ela era uma mulher de negócios. Então isso dá uma referência do que era a cidade da época. E uma coisa muito interessante que acontecia na cidade, ela tinha muitas associações. Então, exemplo, tinha as indústrias de tecido, né, de índigo, que era um tecido que se produzia na época também. Era muito conhecida pelo índigo, pelo tecido que era produzido lá. Então tinha uma associação específica para tecidos. E nessa associação tinha o que? Um culto, a associação era dedicada a um ídolo, era dedicada a um deus, tinha o seu patrono, né, tinha o seu ídolo. Então as festas que aconteciam, havia comida sacrificada a esse ídolo, havia formas de festa e de consagrações que entravam em pureza, entravam as prostituições. Então, o que nós conseguimos entender? Que aqui o anjo da igreja, né, para quem o Senhor se refere, ao anjo da igreja, ele diz assim, ele vem e traz uma exortação ao anjo da igreja de Tiatira, por tolerar Jezabel, por tolerar essa cultura mundana e pagã que estava entrando dentro da igreja. Então a igreja era uma igreja de amor, era uma igreja de fé, era uma igreja que estava crescendo, as obras dela eram muito maiores do que a do início, mas eles estavam tolerando o quê? Que fosse ensinado a palavra de Deus, que não era a palavra de Deus, mas culturas pagãs a entrar dentro da igreja. Então, eles poderiam estar, por ser uma cidade de comércio, quantas pessoas convertidas ali não tinham seus negócios, não tinham indústrias, tá, para a época de tecido, ou de bronze, ou de barro, tudo que eles podiam produzir. Era uma cidade de comércio, então, e de produção.
Então, eles participavam dessas associações, porque era necessário participar dessas associações, tanto que era conhecido em várias cidades da região, em várias, realmente essas guildas, né, como eram chamadas essas associações. Então, a participação deles, eles teriam que comer comidas sacrificadas a ídolos, eles teriam que ter algumas práticas que eram pecaminosas, mas era uma forma de culto ao patrono, ao ídolo da determinada associação. Então aqui nós vemos que é o quê? O que aconteceu com a igreja de Tiatira? As coisas que estavam acontecendo no mundo, se eles cortassem isso, eles poderiam perder os seus negócios. Então começa a entrar aquela pregação, começa a entrar aquele ensino. Tudo bem, não tem problema, você tem que ganhar o seu dinheiro, você tem que... É até um pouco parecido do que nós vivemos hoje, né? E que a gente muitas vezes não vê maldade. Nós não vemos a maldade que tem de, ok, eu preciso ir na festa de final de ano da empresa. Tem festas que não vai ter problema nenhum, mas nessas festas nós sabemos o que acontece, muitas vezes bebedices, muitas vezes, né, coisas que realmente vão afetar a nossa vida com o Senhor. Então, se nós participamos disso, nós não podemos participar daquilo que se torna pecado, mas nós temos que nos guardar do pecado. Então nós começamos a ver o que? Entrando o ensino dentro da igreja de Tiatira e com a permissão do pastor, né? O pastor, ele tolerou isso, de repente, por quê? Porque ele não queria perder os seus membros, porque quem sabe essa pessoa, essa figura Jezabel, né? Até esse nome, né? Nós lembramos do que acontece no Antigo Testamento, né? Da esposa de Acabe. Qual era o papel dela? Ela servia deuses que não era Deus. Então ela veio e introduziu o que? Culto a Baal. E essas formas de culto eram com o quê? Com prostituições e idolatria. Então, como nós vemos como referência do Antigo Testamento a história de Jezabel e Acabe, essa rainha onde introduziu o pecado em Israel, a idolatria, as prostituições, a forma de culto, né? Os cultos pagãos que havia na época também, através da vida dela, do que entrou para Israel. E nós vemos o que? Elias confrontando isso, Elias se levantando como um profeta e não tolerando as práticas pecaminosas que estavam acontecendo na nação, através de Jezabel, que era uma autoridade, mas não era a autoridade máxima de Israel, que era o seu marido, Acabe. Aqui nós vemos no Novo Testamento uma mesma pessoa, uma mesma situação, onde o que é introduzido o pecado dentro da igreja. E essa referência sobre, né, ele coloca, eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram. Então, o pecado, se nós vermos o pecado da prostituição, acontecia onde? Na cama. Então, é uma referência de que o pecado, né, da prostituição, ela vai gerar o quê? Enfermidade, ela vai gerar doenças. Por isso que o Senhor coloca, eu a prostro de cama. Então, é o resultado do pecado, é uma comparação do pecado de prostituição e do resultado dele, né? A morte dos seus filhos, daqueles que se contaminaram com ela. Então, a morte de todo aquele que comete o pecado, de todo aquele que vai para a idolatria, de todo aquele que vai para prostituição, para o adultério e tudo mais, né? Para essa imoralidade da forma de culto que havia. Então, isso traz morte, o pecado traz morte. E aqui o Senhor deixa claramente dito para Tiatira que isso aconteceria por causa do seu pecado, porque havia essas práticas pagãs. Essa igreja, alguns dessa igreja estava cometendo esse pecado e estava o quê? Contaminando outros também. Outros também estavam o quê? Aderindo da mesma forma. Por quê? Porque eles tinham seus negócios. E eles participavam dessas associações, eles eram obrigados a participar dessas associações. Eu acredito que alguns até participavam da associação, mas não se contaminavam, não participavam de determinadas festas. E isso que causava perseguição, isso que causava rejeição, isso que causava perda do negócio. E esse era o preço. Esse era o preço que eles tinham que pagar, essa era a prova que eles tinham que pagar para ser diferente, a diferença do mundo antigo, a diferença do mundo em que eles estavam vivendo,
para realmente refletir a glória de Deus. E quando se obedece ao Senhor e se reflete a glória de Deus, aonde, vamos dizer assim, como igreja, se eu começar a tolerar as coisas que são mundanas, exemplo, os jovens, é jovem, o jovem pode, eles pecam mais, eles um dia vão aprender, não, gente, não importa se é jovem, não importa se é um idoso, não importa, né? Até uma criança, nós precisamos ensinar o caminho do Senhor, nós precisamos ensinar a verdade e realmente nós precisamos cuidar com aqueles que entram e são nécios e são novos e começam a trazer uma forma de pregações que facilitam a vida das pessoas. Então assim, eu posso encher uma igreja, mas eu estou enchendo a igreja com a verdade da palavra ou com a permissividade de que as coisas que acontecem no mundo e de como eu vivia no mundo, eu ainda posso continuar com elas, mesmo amando a Deus. Porque essa igreja tinha amor, essa igreja tinha fé, essa igreja tinha obras maiores do que a do começo. Então, aqui nós realmente vemos esse choque das obras, nós vemos o amor, nós vemos, vamos dizer assim, o coração deles era apaixonado pelo Senhor, mas eles toleraram o culto pagão. Eles toleraram e eles participaram, muitos participaram disso. Então a exortação do Senhor para Tiatira, ela é clara, ela é muito clara, ela fala a respeito do arrependimento. Ela diz, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Aqui é muito interessante. Eu vou parar aqui e vou explicar a respeito dessas coisas profundas de Satanás. Um dos ensinos que havia dentro dessa igreja era assim, você precisa conhecer a profundidade do pecado para poder dominar o pecado. Então, esse foi o tipo de ensino que começou a entrar dentro da igreja de Tiatira. Era uma forma de desculpa para o pecado. Então, você precisa pecar para poder controlar o pecado. Gente, isso é abominável. Nós não precisamos pecar para poder controlar as profundezas de Satanás. Isso não cabe a nós, porque o Senhor venceu Satanás. O Senhor tem a chave do inferno. O nosso papel como cristãos é permanecer nele. É permanecer nele e caminhar com ele, porque ele se santificou para que nós possamos ser santos. Então, ele passou pelo processo de sacrifício na cruz e com isso ele se santificou por mim e por você. Então, nós começamos a ver entrando um ensino maligno e é o que o Senhor está vindo e exortando. Então assim, se você tiver práticas de pecado e você está conhecendo as profundezas de Satanás, não é pecado. Porque isso você vai ter controle se você pecar e você vai conseguir dominar o pecado. Às vezes eu fico analisando, né, aqueles que nasceram dentro da igreja. Isso eu posso falar para uma geração que nós estamos hoje. Nós estamos diante dessa geração nova que nasceu dentro da igreja. Muitos nasceram, muitos conhecem a palavra de Deus. E eles não se contaminaram com o mundo. Eles não tiveram práticas de prostituições ou de drogas que entra feitiçaria. Mas em algum momento é como se eles fossem jogados a isso. E muitos acabam dizendo assim, eles são jovens, eles precisam entender, ter a experiência de vida deles. Não, esse tipo de comentário, esse tipo de exemplo, esse tipo de atitude que nós tomamos muitas vezes é errado. As pessoas que estão santificadas e que conhecem o Senhor, mesmo que elas nasceram dentro da casa do Senhor, e elas não tiveram experiência com o pecado, elas não precisam ter experiência com o pecado para poder entender a graça de Deus. Elas não precisam ter experiência com o mundo para poder compreender a grandeza do Senhor, de maneira alguma. Porque quando nós somos realmente entregues ao Senhor e apaixonados por Ele, a nossa experiência é com Ele. A nossa experiência vai ser a experiência de santidade, a experiência de resposta, a experiência de cuidado, a experiência de amor do Senhor.
Então, por que que nós, como de uma geração, precisamos provar o pecado para poder engrandecer o nome de Deus? Nós não precisamos provar o pecado para engrandecer o nome de Deus. Nós precisamos conhecer o Senhor na grandeza que Ele é, no Filho de Deus que Ele é, né? O Filho de Deus que tirou o pecado do mundo. O Filho de Deus que morreu naquela cruz por mim e por você. Aquele que tem olhos de fogo e pode ver tudo. Olhos de fogo são olhos de amor. Ele vem com os olhos dele e nos purifica do pecado, né? E consome tudo que é palha, tudo que não é ouro, ou bronze, ou prata. Então, nós precisamos conseguir olhar para Ele e compreender esse amor dele, o quanto Ele nos ama. Nós precisamos mesmo estar prostrados diante dele, poder ver refletido nos seus pés de bronze a nossa imagem transformada por Ele. Sabe, isso é tão precioso. E essa passagem, essa parte sobre as profundezas de Satanás é muito sério. Eu estava pensando um pouco no que aconteceu uma época na Rússia, antes da queda dos czares. Havia um homem, não vou falar o nome dele, e ele se tornou um homem, um conselheiro, e ele era uma mistura de padre ortodoxo e religioso, e ele tinha muitas... Ele fazia muito, ele praticava, ele fazia muitos milagres, vamos dizer assim. Ele tinha uma postura profética de falar com o imperador e com todos ricos e todos que faziam parte, né, desse meio. Então ele tinha muito poder, mas ele praticava exatamente isso, as profundezas de Satanás. Ele trouxe esse tipo de ensinamento, que eles precisavam conhecer o pecado para que eles pudessem se tornar mais fortes contra o pecado. Então, esse é o tipo de ensino maligno, esse é o tipo de ensino que ensina as profundezas de Satanás. Então, aqui o Senhor está dizendo, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, que não conheceram. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aqui é muito interessante, por ser comércio, né? Por eles irem, virem e ter tanto contato com outras terras, com outros povos, com outras cidades. Havia uma forma de expandir também, de pregar para outros lugares. Mas aqui fala claramente, quando nós nos levantamos de uma forma errada, né? Quando nós, como pastores, exemplo, toleramos pessoas que tentam induzir a igreja com seus conceitos que não são bíblicos, né? Onde nós permitimos que ensine uma geração sem realmente ter a profundidade da palavra de Deus, mas ainda tem a profundidade das coisas de Satanás. Isso nós estamos abrindo uma brecha muito grande para perder a autoridade. E é interessante porque eu consigo ver muitas igrejas que têm essa chamada profética, essa chamada para as nações, que acabam caindo exatamente nesse tipo de engano. Por crescer muito rápido, por ver as coisas acontecerem. Muitas vezes nós não paramos para olhar as pessoas que estão e cuidar das pessoas que estão. É como se nós não tivéssemos tempo. Aí vem a tolerância, uma tolerância errada, uma tolerância de pecado, uma tolerância que nós não podemos ter. Nós precisamos ensinar as profundezas da palavra de Deus, nós precisamos ensinar o coração do Pai, sabe, a palavra dele, para que uma geração seja marcada e apaixonada para ir adiante. E que não tenha o desejo de conhecer as profundezas de Satanás, mas cada dia mais conhecer a palavra de Deus, cada dia mais provar do amor do Senhor e poder levar para outras pessoas e para outras nações. Então, quando nós vemos as igrejas que têm esse chamado profético, meus amados, é tão pesado para nós, porque o nosso espírito sente aquele lugar de intercessão, porque nós sabemos os perigos que isso acontece, nós sabemos o quanto o inimigo ataca,
né, as igrejas que são chamadas com esse propósito de ir para as nações, de ter autoridade sobre os povos e sobre as nações, autoridade no nome de Jesus Cristo, autoridade em pregar o evangelho, autoridade em trazer cura para as nações, sabe? É algo que o Senhor entregou para a igreja, é algo que o Senhor deu para nós como igreja. E há igrejas específicas para isso. Então, aqui está vindo uma exortação também para os nossos dias. Aconteceu em Tiatira. Eles toleraram muita coisa, eles permitiram muita coisa, eles deixaram com que entrasse esse mal dentro da igreja. E hoje, né, nos dias de hoje, o que eu vi lá? Eu vi esse cuidado com o estrangeiro. Nós não sabemos falar a língua deles. E eles não sabem falar a nossa língua. Mas o desejo deles de se comunicar foi muito legal, porque eles pegavam o telefone, o celular, e lá e procuravam a tradução e davam a tradução no celular para que a gente lesse a tradução. Então, nós fomos extremamente bem recebidos como estrangeiro. Então, sabe quando você vê a essência num povo? Você vê o sorriso de um povo, você vê o abraço de um povo, você vê, assim, sabe, algo que Deus deu para eles. Como cidade também. Imagina se a igreja de Tiatira tivesse realmente se posicionado de uma forma muito mais intensa em permanecer na verdade e lutar contra esse ensino que levava a conhecer as profundezas de Satanás, o que não teria sido da cidade de Tiatira, né? Por mais que houvesse perseguições e tudo mais, porque havia algo naquela cidade que o Senhor viu, a chance do evangelho correr através dos que ali estavam. Então, assim, isso serve para cada um de nós. O Senhor está falando aqui que aqueles que vencer, né, esse lugar de rebelião, porque isso é rebelião, gente. Feitiçaria, idolatria, prostituições é rebelião. Rebelião contra Deus. Isso é rebelião contra a palavra do Senhor. E nós não podemos tolerar isso. Nós devemos orar, nós devemos exortar, nós devemos amar, mas nós devemos exortar para que as pessoas se arrependam e realmente do seu mal e realmente tenham uma vida em santidade com o Senhor. E o que ganha? Ganha autoridade sobre as nações. E é interessante que no final ele diz assim, com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fosse objetos de barro. Tiatira sabia o que era um objeto de barro e como quebrava. Porque eles faziam objetos de barro. Olha que interessante, né? Eles faziam objetos de barro. Então, eles sabiam o que o Senhor estava falando para eles. E aqui, reger as nações e com cetro de ferro quebrar, isso o que era? Seriam as obras, né, que são feitas com barro. O barro no fogo, ele não vai ali existir depois. Vai permanecer o que? O ouro, a prata, o bronze, né? Então, aqui está mostrando o lugar de pecado, aqui está mostrando o lugar do homem, aqui está mostrando o lugar de que uma igreja com autoridade, ela vence a fraqueza, ela vence o mal, ela vence o inimigo, para que o Senhor venha ser o Senhor dessas nações, venha ser o Senhor dessa cidade, venha ser o Senhor dessa casa, venha ser o Senhor dessa igreja. Então ele termina, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então assim, Tiatira realmente é um ensino para a igreja moderna, é um ensino para todos nós, porque nós estamos vivendo em momentos assim. Quantas coisas têm entrado dentro da igreja? Quantas coisas nós estamos permitindo entrar com uma pregação de amor, de tolerância. Amor, meus amados, não é aceitar que as pessoas venham com ensinos malignos e coloquem dentro da igreja. Quando nós nos achegamos ao Senhor, estamos perto dele, nós somos transformados. Nós vamos vir como nós estamos, cheio de pecado, cheio de mazelas, cheio de dores, de enfermidades, mas ele nos transforma. Nós não podemos ficar do mesmo jeito. Mas aí eu vejo que, como foi em Tiatira, havia uma escolha. Eles podiam andar dentro dos princípios, mas eles preferiram ouvir alguém que se dizia autoridade e profeta, mas que estava trazendo o ensino de permissividade, aceitando ainda, né, que eles continuassem comendo comidas sacrificadas aos ídolos nessas festas e cometendo as suas prostituições, porque era uma forma, a imoralidade era uma forma de culto.
Então era permitido isso. Não todos, como diz aqui a palavra, mas grande parte dessa igreja estava vivendo dessa forma. De novo, o pecado gera morte. O pecado gera morte. E o Senhor nos traz vida. E Ele venceu o pecado. Então nós não precisamos conhecer as profundezas de Satanás. Nós precisamos conhecer a profundeza da palavra de Deus e do coração do Pai. Então quem tem ouvidos, que ouçam o que o Espírito diz às igrejas.